Gente, imagina só a cena. As cortinas de um grande palco se abrindo, toda a sua vida, sua carreira e até sua sobrevivência financeira apostadas em uma única peça de teatro. Nossa, é uma pressão absurda. Se falhar, é falência total. Mas se der certo, é a sua passagem para entrar na história. Exatamente. E foi com essa corda no pescoço que o Jean-Baptiste Poquelin, que a gente conhece muito melhor pelo nome de Molière, sentou para escrever em 1653. Pois é. E o nosso mergulho de hoje vai explorar justamente essa fase. A gente tem aqui uma pilha de documentos históricos e análises teatrais sobre a obra de estreia desse gigante da literatura francesa. A peça se chama L'étourdi ou Le Contretemps, e as traduções por aqui costumam chamar de O Desastrado ou então O Imprudente. E a nossa missão hoje, olhando para todo esse material, é desvendar como o Molière pegou o desespero de uma trupe falida e, transformou isso numa fórmula que revolucionou o humor. Uma fórmula de caos puro, reações em cadeia e aquele arquétipo clássico do servo genial lidando com o mestre completamente atrapalhado, né? E olha, o peso dessa pressão histórica que os documentos descrevem é essencial para a gente entender a obra de verdade. Com certeza, porque ele não era o grande queridinho de Paris nessa época, né? Longe disso. A análise histórica mostra que ele estava meio que no fundo do poço. Ele estava fazendo umas turnês exaustivas pelas províncias da França com a companhia dele, o Illustre Théâtre. E a vida na estrada no século XVII não devia ser nada fácil. Ah, era uma dureza. Lidando com dívidas, públicos bem difíceis. E para a companhia crescer, eles precisavam de algo novo. Precisavam parar de reciclar peças velhas e criar um repertório próprio, sabe? Algo que prendesse a atenção da galera de forma imediata. Exato. Essa peça nasceu de uma urgência comercial mesmo, quase um grito de sobrevivência. E o resultado foi tão fora da curva que não só salvou a companhia, mas catapultou eles para a fama. Tanto que, 5 anos depois, em 1658, eles estavam atuando no Palácio do Louvre para o próprio rei Luís XIV. Uma virada digna de filme. E as análises literárias mostram que o segredo de todo esse sucesso foi focar em algo universal: a pura, simples e destrutiva incompetência humana. O ser humano adora rir da desgraça alheia. Então, para quem está escutando a gente agora, o convite é entrar de cabeça nesse universo frenético, onde as falhas de comunicação são a verdadeira estrela do show. Mas antes de a gente dissecar por que as piadas funcionam, a gente precisa olhar para o tabuleiro, né? Porque o texto do Molière é uma comédia de erros muito bem estruturada. Sim, para esse caos fazer algum sentido, os papéis têm que estar muito bem definidos. Quem é quem nessa história? Bom, as notas sobre a construção dos personagens dizem que, no centro do palco, a gente tem o nosso desastrado do título, o Leale. O mestre sem noção. Esse mesmo. A melhor forma de descrever o Leale é como um jovem romântico, filho de família rica, mas incrivelmente impulsivo. E ele está perdidamente apaixonado por uma jovem chamada Célie. Que, pelo que consta nos registros da trama, é uma donzela que é mantida como escrava, certo? Isso, a liberdade dela e o amor dela são o grande prêmio disputado na peça. Ela é o objetivo narrativo. Mas o grande motor da história não é o Lely. Não mesmo. Quem realmente empurra a trama para frente, o cérebro da operação, é o servo dele, o Mascarille. O fabuloso Mascarille. Ele chega a se autoproclamar o rei dos criados e o imperador das artimanhas no texto. Ele é quem pensa rápido, quem cria realidades do nada. E para fechar o cenário, tem as pedras no caminho. O Leandre, que é o rival romântico do Lely, o velho avarento Truffaldin, que mantém a Célie presa. E, claro, os pais, o Pandolf e o Anselme, que representam toda aquela barreira social e financeira da época. Sabe, lendo as descrições da dinâmica entre esse mestre rico, o Lely, e o servo pobre, o Mascarille, me veio uma analogia muito boa. Opa, manda. É tipo tentar jogar um videogame no modo super difícil. Mas aí, bem na hora de vencer o grande chefão, você entrega o controle para uma criança que aperta todos os botões errados. Nossa, é uma comparação perfeita.
Ou então aquele profissional de TI brilhante que constrói um sistema de segurança incrível para a empresa. E o chefe, o CEO, anota a senha num post-it e cola na tela do computador. Exatamente isso. O conflito não vem só dos antagonistas externos. A incompetência do protagonista é o maior obstáculo. E é isso que cria aquela matemática do caos que dita o ritmo cômico. É um empilhamento de frustrações absurdo. Mas, olha, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui. Fica à vontade. Lendo os resumos da peça, eu fiquei pensando, essa repetição não cansa a audiência? Porque o padrão é sempre igual. O Mascarilli arquiteta uma mentira brilhante. A mentira tá quase dando certo. E aí o Lely aparece no momento exato e destrói absolutamente tudo. Isso acontece várias vezes. Um dos artigos na nossa pilha traz o exemplo do dinheiro falso, que é impagável. O golpe do funeral. Esse é genial. O Mascarelli precisa de dinheiro urgente para comprar a liberdade da Sally. Então ele vai até o velho Anselmi, que é riquíssimo, e inventa que o pai do Lely, o Pandolf, acabou de morrer num acidente fulminante. Uma cena de luto de mentira, chorando, aquela dramaticidade toda. Total. E funciona 100%. O Anselmi fica morrendo de pena e empresta uma bolsa lotada de dinheiro para o falso funeral. O Mascarelli tá com a grana na mão. Até que o Lely, completamente alheio ao que está acontecendo, cruza a esquina. Ele nem imagina que o servo dele acabou de matar o próprio pai de mentirinha. Pois é. E o Lely encontra justamente quem? O Anselmi na rua. E o Anselmi já estava meio paranoico, se arrependendo de ter emprestado a grana. Aí ele solta uma desculpa esfarrapada, dizendo que acha que algumas moedas da bolsa eram falsas. E ele pede para dar uma olhadinha no dinheiro. E o que o genial do Lely faz? Num surto de honestidade, querendo ser prestativo, ele simplesmente devolve a bolsa inteira para o Anselmi conferir. Ele destrói a própria chance de salvar a Sally em 2 segundos. E tem outra muito parecida, quando Lely decide sair inteligente por conta própria e forja uma carta de um nobre espanhol. Essa da carta é de chorar. Ele escreve dizendo que a Sally é filha desse nobre perdido e a ideia era impedir que o rival, o Leandre, comprasse ela do Trufaldin. O que, na cabeça dele, parecia um plano ótimo. Só que o tiro sai muito pela culatra. O velho Trufaldin fica com tanto medo desse falso nobre espanhol que ele tranca a Sally na casa e dobra a segurança. Ou seja, o Lely impede o rival, mas constrói uma fortaleza que impossibilita o próprio Mascarilli de agir depois. É um desastre. Mas, voltando à minha pergunta, ver o herói estragar os planos 10 vezes seguidas, a pesquisa explica por que isso não deixava o público frustrado. Explica assim. Os especialistas esclarecem que a repetição é o próprio núcleo do entretenimento. O espectador passa a sentir um prazer antecipatório. Tipo, não é mais uma questão de se o plano vai dar certo ou não. Exato. Todo mundo já sabe que o plano vai falhar. A graça intelectual da coisa é tentar adivinhar como a estupidez cósmica do Lely vai derrubar o castelo de cartas daquela vez. É uma tensão narrativa totalmente baseada nessa reação em cadeia constante. Muito bom. Mas aí me surge outra dúvida, lendo as fontes. Pode falar. Se o Mascarilli é a verdadeiramente brilhante, por que ele não vai embora? Porque, nossa, a cada desastre ele ameaça desistir, xinga, fica indignado. Sim, ele grita com o mestre, diz que nunca mais vai ajudar. Mas ele sempre volta. E a análise psicológica da peça mostra que a motivação dele é paradoxal. É puro ego. Vaidade profissional pura, né? Isso. Ele tem esse orgulho de ser o mestre das artimanhas. E a burrice do Lely é o maior desafio que ele já encontrou. Ele se recusa a perder para um, como ele mesmo diz, demônio da má sorte. Ele faz isso pela honra profissional do engano. E tem um contexto teatral muito rico por trás do Mascarilli que as fontes destacam. O estudo do Molière aponta que ele é uma homenagem claríssima à comédia dell'arte, italiana. Um ponto importantíssimo. A comédia dell'arte era aquele estilo teatral popular, com máscaras, que dependia muito da improvisação. E o Mascarilli bebe muito da fonte do arquétipo do Zani. O servo esperto que passa a perna nos patrões. Exatamente. O Molière viu muito disso quando estava em turnê nas províncias. E ele adaptou essa energia caótica para um texto formal inverso. Dá para notar que tem uma inversão de poder fantástica aqui.
Os ricos, o Lely, o Anselme, o Pat Pandolfi, eles são emocionalmente maturos, cegos pela ganância ou só muito ingênuos. E quem realmente rege o mundo à sua volta é o funcionário da base, o cara sem dinheiro. Sabe que tem uma citação do Mascarilli na peça que eu acho essencial? Ele aponta diretamente para a hipocrisia da sociedade. Ele diz que, quando os mestres precisam de ajuda para limpar as próprias bagunças, os servos são, entre aspas, as melhores pessoas do mundo. Mas ao menor sinal de raiva, Eles voltam a ser apenas vilões que merecem pauladas. É uma fala muito forte. muito. E os historiadores conectam isso com a própria transição da carreira do Molière. Mostrar as falhas morais das classes altas pela lente pragmática das classes baixas era fascinante para o público provinciano e parisiense. E vale lembrar, para quem está ouvindo, nosso objetivo aqui não é levantar bandeiras políticas modernas de direita ou de esquerda, sabe? É relatar de forma imparcial como as fontes descrevem o impacto social da obra na França do século XVII. Com certeza, é entender a época através do teatro. E essa inversão atinge o ápice do absurdo no ardil do comerciante armênio. É a dinâmica da falsidade no limite. Nossa, essa parte é o limite dos limites. O especialista destrincha bem isso nos documentos. Como que o Mascarilli arma essa cilada para enganar o velho Trufaldin? Bom, primeiro Mascarilli faz uma investigação pesada e descobre o passado trágico do Trufaldin. Descobre que ele perdeu a família em Nápoles muito tempo atrás. É um jogo psicológico bem sombrio se a gente parar para pensar. Sim, ele manipula as emoções mais profundas das pessoas. O Mascarilli constrói uma narrativa magistral, dizendo que o filho perdido do velho foi escravizado na Turquia. E aí, para aplicar o golpe, adivinha quem ele precisa que interprete o papel do mercador armênio que traz as supostas notícias? O próprio Lely disfarçado. O que é um risco monumental. O Mascarilli dá a ele uma fala toda decorada, um figurino exótico, prepara o palco perfeito para enganar o velho. O plano era sentar na mesa do Trufaldin, contar a mentira e conseguir acesso a Sally. Mas entra aquela velha questão freudiana que os nossos documentos de análise trazem. O domínio do id, né? Exato. O Lely é puro id, pura impulsividade. Ele não consegue controlar os instintos básicos. No meio do jantar, com a vida de todo mundo em risco, ele começa a flertar abertamente com a Sally na mesa. É constrangedor. Ele bebe do mesmo copo que ela, quebra toda a compostura do personagem. E a pior parte, achando que tá fazendo charme por baixo da mesa, ele começa a esfregar o pé e chutar a perna de quem ele acha que é a Sally. Mas ele estava chutando a perna do velho Trufaldin. Imagina a cena. O velho descobre o disfarce na hora. A farsa desmorona completamente. É o ápice da tensão. Mas aí a gente vê o brilhantismo tático do Mascarilli na crise. O plano falhou, certo. O mestre dele está prestes a ser preso ou morto. E o que o Mascarilli faz? O quê? Ele muda de lado na mesma fração de segundo. Ele levanta, finge que também foi enganado pelo mercador armênio, se junta ao Trufaldin e começa a dar uma surra de pauladas no Lely. Ele bate no próprio chefe. Sim. Ele expulsa o Lely da casa a pontapés, apenas para manter o próprio disfarce de servo fiel intacto, assim ele consegue continuar o jogo por dentro. Gente, é uma guerra psicológica brilhante. O Mascarilli usa os desejos e traumas das pessoas como armas, o luto de um, o medo da morte do outro. Enquanto o Lely arruína até os esquemas mais geniais, sendo governado por esse amor romântico cego. E com tantos planos dando errado, quem está acompanhando deve estar se perguntando, como essa história acaba? Como esse nó se desata? A resolução é a coisa mais absurda possível. É a chegada do glorioso Deus Ex Machina. Para quem não lembra, aquela intervenção mágica que resolve tudo no final. E de um jeito que desafia qualquer lógica. Que acontece na rua. 2 ciganas idosas começam a brigar violentamente na rua. Tipo, puxão de cabelo e tudo. Uma briga completamente aleatória. Sim. E nessa briga, uma delas, para provocar a outra, confessa no meio da rua que a Celi é, na verdade, a filha perdida do próprio Trufaldin. Que o nome verdadeiro, vale dizer, era Zanobio Ruberti. E não para por aí. Não, a cigana revela que o rival do Lely, o Leandre, tinha comprado sem saber a própria irmã. É uma montanha-russa de revelações que cai do céu. O rival descobre que está apaixonado pela irmã,
A escrava vira nobre, o pai chora de alegria. E claro, num passe de mágica, o caminho fica livre pro Lely casar com a Célie. Todos acabam ricos, felizes e com as parceiras certas. E a reflexão que o especialista faz nos nossos arquivos sobre isso é sensacional. O que esse final tão bizarro prova sobre a intenção do Molière? Prova que o destino final dos personagens era muito menos importante do que a jornada. O final mágico é quase uma piada interna. Pro Molière e para a audiência dele, a moral da história não importava tanto quanto o espetáculo ridículo das falhas humanas ao longo do caminho. O entretenimento estava no processo, nos tropeços. E isso me deixa com um pensamento muito instigante para a gente encerrar a nossa análise de hoje. Qual seria? É que a gente vive hoje numa era completamente obcecada por produtividade, né? Todo mundo quer ser o estrategista impecável, quer ser o mascarrilhe, antecipando tudo sem errar um passo. Ah, sem dúvida. O erro é punido o tempo todo. Pois é. Mas e se a nossa verdadeira humanidade, sabe, aquela parte que nos torna relacionáveis, cativantes, que faz as pessoas rirem e se conectarem com a gente, e se ela estiver escondida justamente nas nossas imperfeições caóticas estilo Lely? É uma ótima provocação. A graça tá na falha. Exatamente. Quem sabe os nossos maiores tropeços e desastres não sejam, no fundo, a melhor parte do nosso roteiro pessoal, né? Algo pra gente refletir. Com certeza, uma bela forma de fechar esse mergulho. Então, fica a reflexão para quem tá escutando. A gente se vê na próxima análise.